Fala pessoal, André Moraes na área e trazendo aqui mais um vídeo para o canal Gol de Casa. Pessoal, pois bem, vamos falar sobre o mercado da bola europeu e nacional. Hoje nós tivemos uma notícia muito forte pelo lado do Flamengo. O Flamengo vem se consolidando como o melhor time da América do Sul e o Flamengo foi atrás de nada mais, nada menos de que Lucas Paquetá. O Flamengo quer repatriar o meio-campista que foi revelado também pelo time rubro-negro. Cara, o Flamengo ofereceu 35 milhões de euros pelo Lucas Paquetá. O Flamengo já tem acerto com o jogador, os termos pessoais já foram acertados, agora basta o Flamengo tentar convencer a equipe inglesa. O Chelsea, surgiu um burburinho que o Chelsea estaria interessado, mas assim, a vontade do jogador é claro de voltar para o Flamengo. Então, assim, cara, é a notícia do dia no futebol brasileiro. O Flamengo já tem um time muito forte, é o melhor time da América do Sul. O Flamengo papou tudo no ano passado. Então, assim, creio que o Flamengo vai levar o Lucas Paquetá, vai subir muito o sarrafo do futebol nacional. O Flamengo vai voltar a ganhar Brasileiro, Libertadores, perigoso ganhar a Copa do Brasil, porque o time do Flamengo é muito forte. Então, assim, hoje eu não vejo. O Palmeiras, cara, não tem time para competir com o Flamengo. Infelizmente, não tem. O Flamengo, nada de braçada no futebol nacional e vai continuar assim por muito e muito tempo. Uma outra contratação, grande contratação do futebol brasileiro foi o Cruzeiro ter contratado o Gerson, né? Mas, assim, Gerson e Paquetá, hoje, eu acho que o Paquetá é um nível acima do Gerson. Gerson, inclusive, era do Flamengo antes de ir para o Zenit da Rússia. Outras informações de futebol nacional, tipo assim, de impactante ainda não tem. Tem uns times tentando contratar, tá o São Paulo tentando negociar jogador com o Botafogo, o Fluminense tentando negociar jogador com o Botafogo, e tá aquilo ainda, sabe? Mas assim, a contratação de impacto hoje, assim, que chamou a atenção do futebol nacional foi a contratação do Flamengo. O que eu acho se concretizar? Coisa que eu acho que vai concretizar. Cara, é muito forte, cara. O Lucas Paquetá, apesar que assim não tá mais naquele tempo igual ele saiu daqui, ele teve uma queda, teve aquele parado lá, com ele quase foi pro City, sabe, aquelas coisinhas entre vai pro City ou não vai, vai ser condenado ou não vai ser condenado, vai ser suspenso, vai ser banido do futebol, virou aquilo, né? Então, assim, mas assim, em jogador, vindo pro futebol nacional, como o futebol é jogado aqui, é um cara de seleção brasileira, é um cara muito bom quando ele quer jogar bola, tiver fisicamente tiver bem, é um jogador que tem uma vitalidade muito boa, é um jogador novo ainda. Deixa eu só ver assim, quantos anos ainda tem o Lucas Paquetá, que pra mim é um jogador muito novo ainda. Deixa eu olhar aqui, Paquetá. 28 anos, então assim, cara, o cara tá no auge ainda dele, assim, joga bola fácil, fácil, mais 3 temporadas assim, em alto nível. Se cuidar, condicionamento, o Felipe Luiz parece ser um cara muito bom de grupo, de gestão. Então, assim, ele se cuidando fisicamente, joga por mais 5 anos. E o nível dele, assim, é muito alto em relação aos outros jogadores do futebol nacional. Então, assim, cara, é uma baita contratação do Flamengo, 35 milhões de euros. Cara, não. Que dia nós ia imaginar que algum jogador, algum time brasileiro iria pagar isso por um time europeu? E assim, não é um time europeu qualquer, é o West Ham. O West Ham ali é a segunda prateleira do futebol inglês. Então, assim, é um time muito bom, um time que tem dinheiro. E assim, o Flamengo tá tirando um jogadoraço, um jogador da seleção brasileira, que vai jogar a Copa do Mundo. Então, assim, cara, é uma bomba muito grande para os outros times. Cara, tem que abrir o olho. Nós vemos assim que Corinthians, muito mal das pernas, São Paulo, problema até com a polícia envolvida, os times do Sul, os times do Nordeste principalmente. Salve o Bahia, né? Que vamos ver como é que o Grupo City vai administrar o Bahia. Cara, mas assim, eu não vejo em outro cenário o Palmeiras, nem o próprio Palmeiras. Apesar que o Palmeiras contratou o Vitor Roque, né? Eles carregaram muito dinheiro no Vitor Roque, se eu não me engano, foi 20 milhões de euros. Mas assim, cara, é 35, é quase o dobro. Então é muito dinheiro envolvido. E, cara, assim, ó, meu joia para essa direção do Flamengo, pelo que foi construído lá atrás,
não, com bandeira de Melo, né? Se eu não estou enganado. Então, assim, cara, o Flamengo hoje colhe frutos. É a lei da semeadura, né? Plantou, tá colhendo. E os outros clubes tá aí, né? Vamos falar de futebol europeu? Cara, o Manchester United hoje confirmou a contratação do Michael Carrick. Vai ser técnico interino até o final da temporada. O primeiro jogo dele já é um clássico de Manchester contra o Manchester City, jogando em casa. Então, assim, nós vamos ver se a postura do Manchester United vai mudar. O Manchester United que perdeu, foi eliminado da Copa da FA Cup no domingo. O Manchester United, se eu não me engano, tem só 17 jogos até o final da temporada. Então, assim, cara, o Manchester United corre risco de ficar fora de competições europeias, corre risco de fazer uma vai estar sendo uma temporada melancólica para um time do tamanho do Manchester United. Mas vamos ver se o técnico interino, ele que jogou no Manchester United, né? Então, assim, vamos ver se ele tem. Se ele vai conseguir fazer o time render, ou pelo menos que coloca ele numa competição europeia. Que não seja a Liga dos Campeões, mas a Europa League, né? Vamos aqui mais uma notícia. A Roma ela está tentando chegar a um acordo com o Olympique de Marselha pela contratação de Robinho Vaz. O negócio envolve um valor superior a 20 milhões de euros. Até a Roma tentando se reforçar, né? A Roma que também não vem muito bem no campeonato italiano. Rodrigo Bentancur ficará afastado por 3 meses e o Tottenham vai tentar explorar alguém no mercado de janeiro. Assim, a gente não sabe quem ainda o Tottenham vai tentar a contratação, mas as notícias lá na Inglaterra sugerem que até o final de janeiro uma reposição venha. O Tottenham que está tentando também se recuperar no campeonato inglês, né? É, Lucas Paquetá já falamos, vamos ver. Vamos. João Cancelo, é isso aí. João Cancelo chegou há 5 horas atrás na Catalunha para assinar um contrato de empréstimo até o final da temporada. O Barça pagará 4 milhões de euros ao Al Hilal pelo empréstimo. E assim, cara, o João Cancelo não fica em clube nenhum, né? O cara conseguiu brigar com o Pep Guardiola, o cara comendo banco lá na Arábia. E assim, é um jogador muito bom, mas é um jogador muito marrento. Ele é muito bom de bola com a bola nos pés, ele jogou muita bola. Teve uma temporada no Manchester City que ele jogou de lateral invertido. Ele jogou muita bola ali pela esquerda, mas, né, a marra do jogador, a soberba dele. Dizem que os portugueses é um pouco soberbo, né? Então, assim, ele vem demonstrando assim, vamos ver como que ele vai ser gerido pelo técnico Hans Flick. Notícia ainda do campeonato inglês, o Aston Villa fez uma proposta pelo Gallagher. Vamos ver se o Atlético de Madrid vai aceitar a proposta. Valores ainda não foram estipulados, mas parece que entre o Conor Gallagher e o Aston Villa já tá legal, né? E assim agora é o Aston Villa e o Atlético de Madrid. Vamos ver se o Atlético de Madrid aceita a negociação. É um bom reforço para o Aston Villa. Aston Villa que vem muito bem na Premier League, é o terceiro colocado. E assim, cara, é uma contratação muito boa, porque é um jogador muito forte fisicamente, um jogador que vai dar uma sustentabilidade muito grande para o meio de campo, que já é um meio de campo muito bom. Outra bomba do dia que agora foi na Espanha. Após perder o título para o Barcelona, o Real Madrid demitiu então o técnico Xabi Alonso. Xabi Alonso que teve rusga com os brasileiros, né, principalmente Vinícius Júnior e Rodrigo. A briga assim com o Vinícius Júnior, aquela que ficou escandalosa, foi no primeiro Clássico, onde o Vinícius Júnior saiu resmungando, brigou com ele, para todo mundo ver. O técnico, o Xabi Alonso, cara, na minha opinião é o seguinte: Xabi Alonso ele deveria ter chegado assim no Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior que é um jogador muito bom de bola, foi eleito o melhor do mundo. Cara, o cara tem que ser aquele cara paizão, pô. O cara tem que chegar o cara assim, trazer o cara, botar o cara do lado dele, dar moral pra ele. Eu acho que ele dando moral pro Vinícius Júnior, o Vinícius Júnior até correria por ele, né? Você vê que os caras assim. O Vinícius Júnior jogou bola, foi o melhor jogador em campo, foi substituído. Eu não tiraria o Vinícius Júnior do jogo.
Então, assim, é um Xabi Alonso muito, implicou muito com os brasileiros. Não foi por isso que ele caiu, mas assim, a série de fatores, resultados ruins, essas desavenças com alguns jogadores do elenco muito forte, inclusive Vinícius Júnior, que querendo ou não, ele tem uma moral muito grande dentro do vestiário do Real Madrid. E eu acho que a saída do Xabi Alonso vai facilitar a renovação do Vinícius Júnior, né? Surgiu boatos que o Chelsea tentaria a contratação do brasileiro, mas pela comemoração do gol, beijando o escudo do Real Madrid, de uma forma assim muito calórica, né? Tipo assim, muito calor, muita empolgação do Vinícius. Eu creio que ele não sairá do Real Madrid, renovará seu contrato. Para o lugar do Xabi Alonso, o Real Madrid já anunciou o substituto. Trata-se do Álvaro Arbeloa, jogador que treinava as categorias de base do Real Madrid. Foi um lateral direito, um jogador mediano, né? Mas vamos ver ele como técnico. O Real Madrid que costuma se dar bem, né? Quando troca de técnico assim, pega um técnico das categorias de base, coloca para o profissional. Foi assim com o Zidane, inclusive ganharam 3 Ligas dos Campeões desse jeito. Mas vamos ver se o Arbeloa ele repete os feitos de Zinedine Zidane, né? Mais notícias do futebol, o Steven Boltman renovou seu contrato com o Newcastle até junho de 2030. O Newcastle que vai tentando manter a zaga, né? Tem uma zaga assim muito boa, é um jogador muito bom. Vamos ver o que que dá. Para finalizar, vamos falar sobre o Manchester City. Manchester City que tenta a negociação com o Guerri, tá meio emperrada porque o jogador inglês, o zagueiro de 25 anos, 26 anos parece, né? Ele fica livre no inverno e assim, além dele ter já assim dado a palavra pro Liverpool, ele quer o bônus, né, galera? Se você for pensar bem, o valor que o Crystal Palace pediu pro Manchester City, as mídias inglesas falam num valor de 40 milhões de libras por um contrato que vai até o final do mais 6 meses. Lógico, o Manchester City precisa com urgência. O jogador entende que esse valor de 30 milhões, vamos colocar que o Liverpool pagaria para ele 30 milhões, seria direto na conta dele. Então, assim, cara, pesa muito isso aí. Eu não sei se o Manchester City vai chegar ao valor que o Liverpool ofereceu para ele de bônus, né? Tem o Bayern de Munique também tá tentando a contratação dele. Então, assim, tá um cara muito valorizado, vai ter leilão por esse jogador. E vamos ver o que, que vai desenrolar. O Manchester City já olha para o mercado para outros nomes. Nomes que foi ventilado foi o do zagueiro do Tottenham, Van der Ven. É um zagueiro muito rápido, muito bom, mas o Manchester City sempre tem problemas para negociar com o Tottenham, né? Vamos ver o que, que acontece. Não sei se vai envolver o Savinho, não sei como é que ficou essa história, porque após a contratação do Semenyo, surgiu boatos que tem que sair um ponta, né? E o mais cotado hoje é o Oscar Bob. E o Borussia Dortmund está tentando a contratação do jogador. Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, já temos 13 minutos de vídeo. Eu trouxe para vocês um breve resumo do mercado de transferências. E assim, pessoal, fica ligado nos vídeos, nós vamos falar mais ainda sobre essa contratação do Flamengo, vamos falar ainda mais sobre Premier League, mais sobre Liga dos Campeões, que vai voltar, né, agora em janeiro para as últimas rodadas. Temos também nesse meio de semana temos a disputa da semifinal da Carabao Cup, o primeiro jogo de volta, o jogo de ida, na verdade, né? Manchester City visita o Newcastle e o Arsenal joga contra o Chelsea em Londres. Assim, meu palpite, eu acho que vai ser uma final entre Manchester City e Arsenal e os dois times que brigam pelo título do campeonato inglês. Hoje o Arsenal favorito, né? Tá 5 a 6 pontos na frente. Mas vamos lá. Valeu, galera. Um forte abraço. Fique com Deus e até a próxima.